Bom, mais um problema aqui. Agora é uma viga biapoiada com um balanço. Tem essa seção transversal que está aqui indicada. É uma seção delgada, né, de pequena espessura. E é para fazer análise de tensões nesse ponto M dessa seção transversal. Por ser pequena espessura, nós já vimos isso se resolve como se fosse estado duplo de tensão, né? Então é um problema de estado duplo. O que que nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos ter que calcular no item A tensão normal e a tensão de cisalhamento no plano da seção transversal, no ponto M, e depois no item B fazer análise de tensões, montar um círculo de moda, determinar planos principais, tensões principais e assim por diante. Tá? Então, a primeira providência é calcular as tensões em M no plano da seção transversal. Né? Para isso, nós vamos precisar dos esforços solicitantes nessa seção. Eu vou fazer os diagramas, porque no final das contas a gente sempre usa essas coisas. Né? Vamos fazer o diagrama observando o seguinte: está escrito aqui no enunciado que essa vinculação se aplica nos planos vertical e horizontal. Essa força P aqui, ela está num plano horizontal, essa outra está no plano vertical. Então, no plano horizontal, como é que fica esse diagrama? Hein? Se a vinculação é a mesma nos dois planos, esse P sobre numa viga biapoiada vai dar alguma coisa assim. O momento varia linearmente nesse trecho e aqui também. Né? E esse valor máximo, veja como é que serão as reações, hein? Se eu tenho um P aqui, no meio do vão dessa via apoiada, cada reação é P sobre 2 e, portanto, o momento é PA sobre 2, né? Então, esse momento aqui, esse valor aqui é PA sobre 2, tá? No plano vertical, o que que acontece? O carregamento está aplicado na ponta do balanço, então o diagrama é uma coisa assim, tá certo? E esse momento máximo aqui é essa força vezes essa distância. Então, isso aqui é 4P sobre 5 vezes A, né? 4 quintos de PA. Conclusão: na seção transversal S, vai ter um momento tracionando do lado de cá, valendo PA sobre 2. Olha, pela regra da mão direita, esse momento tem que ser assim. Não é? Pela regra da mão direita. Vamos chamar esse momento de MZ, esse MZ aqui, e ele vai valer PA sobre 2. Tá? Agora, no plano vertical tem um momento tracionando em cima. Pela regra da mão direita, para tracionar em cima, o momento tem que ser assim, certo? E o módulo desse momento é metade disso aqui, é 2 quintos de PA. Vamos chamar isso aqui de MY, é 2PA sobre 5. Tá certo? Então, esses são os esforços solicitantes do tipo momento. Ah, vão aparecer esforços solicitantes do tipo força. Veja que no plano horizontal, esse P vai dar reação P sobre 2 aqui, P sobre 2 aqui. Como eu estou olhando da direita para a esquerda, a força cortante vai aparecer nesse sentido, valendo P sobre 2. Vamos chamar essa força cortante de VY, força cortante na direção Y. E na vertical, hein? Na vertical, a força cortante na vertical vai ser. Bom, quanto vale essa reação, hein? Se eu fizer a soma de momentos em relação a esse eixo igual a zero, essa reação vezes 2A tem que ser igual a 4 quintos de P vezes 3A.
Então dá 12 quintos de P, dá 6 quintos, né? 6 quintos de P, não é isso? Então vamos ver, 6 quintos de P vezes 2A dá 12 quintos nesse sentido. 4 quintos de P vezes 3A dá 12 quintos no sentido contrário, tá? A força cortante nessa seção é a diferença entre essas duas. Vai ser 2P sobre 5 para cima. Vai ser assim. Vamos chamar de força cortante na direção Z. E ela vale 2P sobre 5. Tá? Então, são esses os esforços solicitantes nessa seção. Então vamos lá. Primeiro, a tensão normal e a tensão de cisalhamento no plano da seção transversal. A tensão normal é fácil, a tensão de cisalhamento é sempre o problema. Como é que fica essa expressão da tensão normal, hein? Vejam que as duas, vamos fazer em módulo, hein? Tanto esse momento como esse tracionam ponto M, né? Esse momento aqui, pela regra da mão direita, traciona tudo que está aqui à esquerda. E esse momento, pela regra da mão direita, traciona tudo que está para cima. Então, são duas tensões de tração, né? Em módulo fica assim: a tensão normal em M vale. Vamos começar pelo MY. Vai ser o MY dividido por esse momento de inércia multiplicado por essa distância, né? Vamos escrever assim: vai ser MY dividido por IY, e a distância é o eixo Y, né? Dentro das nossas aproximações usuais, seria C, a rigor seria C menos metade da espessura, mas a gente não costuma considerar a espessura nessa composição, é como se fosse a distância C. Mas o momento provocado, a tensão provocada por Mz vai ser Mz dividido por Ez vezes a distância a esse eixo que é 3/4 de C. Né? Então isso aqui vai dar o quê? My é 2PA sobre 5, 2PA sobre 5, dividido por IY, que é dado aqui 5 delta C ao cubo, vezes C, mais o Mz, que é PA sobre 2, dividido pelo IZ. IZ é 45 sobre 16 delta C ao cubo. 45 sobre 16 delta C ao cubo, vezes 3C sobre 4. Né? Isso aqui vai dar, olha, tudo aqui vai aparecer A vezes C, PA sobre delta C ao quadrado, né? Vai aparecer PA sobre delta C ao quadrado. Esse primeiro termo aqui dá 2 sobre 25. E o segundo termo dá, esse 16 vai lá para cima, com esse 4 vai sobrar um 4, dividido por 2 vai dar 2. 2 sobre 15, né? É isso? Tem um 8 aqui, o 16 vai lá para cima, tá? 2 sobre 15. E aqui 2 sobre 25. É, o mínimo é 75. Então, isso aqui vai dar 6 mais
10, né? 75 dá 5, dá 10 sobre 75. Então dá 16 sobre 75 PAzinho sobre delta C ao quadrado. Olha, eu não tenho gabarito, não tenho ideia de quanto vai dar esse negócio aqui. Agora, o PAzinho sobre delta C ao quadrado dá 3.750. Pode ser que tenha erro de conta, hein? Então vamos lá, dá 3.750 vezes 16 dividido por 75. Dá 800. Bom sinal. 800 o quê, hein? Quilograma-força por centímetro quadrado. Tá? Essa tensão é uma tensão de tração. Vamos guardar essa informação aqui, tração. Bom, então essa é a tensão normal no ponto A. A tensão de cisalhamento, veja que eu não comentei, mas esse problema é flexão oblíqua, né? Se você fizer a soma vetorial desses momentos, dá inclinada em relação aos eixos centrais, que são esses eixos de simetria. É flexão oblíqua. Mas para resolver flexão oblíqua, a gente justamente decompõe o momento segundo os eixos centrais e aqueles já estão decompostos. Então, isso não foi um problema para nós. Agora, o cisalhamento aqui também vai ter o efeito das duas cortantes. Tem cortante, tem cisalhamento nos dois planos, né? Como é que a gente faz para calcular a tensão de cisalhamento? Vamos considerar primeiro essa força cortante VZ aqui, é, no plano vertical, né? Então vamos lá. No item A, efeito de VZ. Para calcular a tensão de cisalhamento numa posição qualquer, num perfil delgado, a gente corta segundo a espessura e vê se com esse corte a gente consegue identificar um pedaço que desliza com relação ao resto. Aqui é fácil, se eu cortar só em M, esse bloquinho vai deslizar em relação ao resto, né? Então, se eu considerar um elemento de viga nessa posição, sim, que é o comprimento desse elemento, né? Um certo dx, ponto M está aqui, tá? Bom, então vamos lá, como é que funciona isso, hein? O VZ está associado à flexão em torno do eixo Y. E para a flexão em torno do eixo Y, o que interessa é o diagrama de momentos fletores na vertical. Então, veja o que está acontecendo. Em todo esse trecho aqui, a força cortante é a mesma. Então, o que acontece no ponto S acontece em todas as outras seções, não é? Se eu considerar um elemento de viga numa posição qualquer, deixa eu pegar uma outra cor aqui, esse azul. Olha, considere um elemento de viga numa posição qualquer aqui. Aquele dx estaria assim, tá? Então, esse elemento está todo tracionado, tanto na seção da frente como na seção de trás. Então, a resultante das tensões normais aqui é de tração, e aqui a resultante das tensões normais também é de tração. Acontece que, consultando o diagrama, o momento fletor é maior na seção da frente do que na seção de trás. Então, se aqui for um certo N asterisco, aqui vai ser N asterisco mais DN asterisco. Tá? Então, como essa força está para cá, o DN asterisco está para cá, as tensões de cisalhamento no plano de corte, o plano que a gente cortou tem que ser assim, e, portanto, no plano da seção transversal, ela tem que ser assim, né? As tensões se afastando da aresta comum. Vamos chamar essa tensão de tal linha no ponto M. A tensão provocada pelo VZ. Para calcular essa tensão, a fórmula é tal M' é igual a... Olha, é sempre a força cortante vezes um momento estático asterisco, dividido por alguma largura colaborante aqui,
e multiplicado por um momento de inércia, tá? Essa força cortante é a força cortante na direção Z, associada à flexão em torno de Y. Então, aqui vai ser um VZ, e as propriedades geométricas da seção se referem ao eixo de flexão, tá? Essa largura colaborante é sempre a largura onde a gente cortou, a largura onde se desenvolvem as tensões de estrelhamento no plano longitudinal. Nesse caso, é uma espessura que é delta, tá? Então, isso aqui vai dar o VZ, quanto que é o VZ? É 2P sobre 5. 2P sobre 5. O momento estático. O momento estático é o momento estático dessa área aqui, em relação ao eixo que está ali representado, né? Em relação ao eixo Y. É o momento estático dessa área em relação ao eixo de flexão. O momento estático é a coordenada do G vezes a área, né? Em módulo. Então, vai ser C sobre 2 vezes C vezes delta. C sobre 2 vezes C vezes delta. Aqui embaixo, a largura colaborante delta e o momento de inércia y, que é 5 delta C ao cubo. 5 delta C ao cubo. Isso aqui vai dar. Então, olha, aqui vai ser C ao quadrado vezes delta. E aqui tem C ao cubo vezes delta. Então, vai sobrar um C aqui embaixo. Com esse delta, dá delta C. Vai ser alguma coisa que multiplica P dividido por delta C. Essa alguma coisa vai ser, esse 2 cancela com esse, dá 1 sobre 25. 1 sobre 25, P sobre delta C, para baixo. Tá? Então, esse era o efeito da força cortante VZ. Agora, o efeito dessa outra força cortante VY. Olha, o elemento que a gente considera aqui é sempre o mesmo. Cadê? E agora, hein? O elemento que a gente considera é sempre o mesmo. Se quer atenção nesse ponto, eu corto aqui. O elemento eu considero aí, que eu considero sempre esse, independente do eixo que esteja atuando a cortante. Então, nós vamos fazer o equilíbrio do mesmo elemento. O dx está nessa direção. Só que agora, se eu estou analisando o VY, eu estou analisando a flexão em torno do eixo Z. O que interessa é o diagrama que se desenvolve no plano horizontal, né? Em torno do eixo Z, se o momento fletor tem esse valor à esquerda e é maior à direita, ambos tracionando esse lado. Tá certo isso? Então, aqui vai dar uma resultante de tração e aqui também vai dar uma resultante de tração. E assim como no caso anterior, a resultante na frente é maior do que atrás, porque o momento fletor está crescendo nessa direção. Então, se esse aqui é um N asterisco, esse aqui vai ser N asterisco mais DN asterisco. E outra vez, aqui onde eu fiz o corte, no plano longitudinal, para equilibrar o DN asterisco, a tensão é assim, e do plano da seção transversal é assim. O ponto M, outra vez, está aqui. Essa tensão eu chamaria de tau M, duas linhas. É o efeito do VY. Para calcular essa tensão, a gente faz tau M, duas linhas,
É uma força cortante vezes um momento asterisco dividido por alguma coisa aqui, uma largura colaborante vezes um momento de inércia. Se aqui é o Vy, essa cortante, a flexão se refere ao eixo Z. Então, as propriedades geométricas aqui têm que ser calculadas em relação ao eixo Z. A largura colaborante aqui, outra vez, é a largura do plano longitudinal onde se desenvolve a tensão de cisalhamento que equilibra o dn asterisco. É outra vez delta. Tá? O Vy deu P sobre 2. O momento estático é o momento estático dessa mesma área, só que agora em relação ao eixo de flexão. A coordenada do G é 3 quartos de C e a área é ΔC. 3C sobre 4 vezes ΔC. Aqui embaixo tem a largura colaborante delta e o momento de inércia IZ, que é 45 sobre 16 ΔC ao 45 sobre 16 ΔC ao cubo. Olha, aqui não podia ser diferente. Outra vez tem ΔC ao quadrado. Vai sobrar um ΔC aqui embaixo, né? Vai ser P sobre ΔC. Aqui vai dar o quê, hein? Tem um 8 no denominador, com esse 16 vai dar um 2 lá em cima. 2 sobre 15. É isso? Dá 8. Dá 2. 2 sobre 15, P sobre ΔC. E o sentido é para baixo. Tá? Então, observem que tanto tal M' quanto tal M duas linhas são para baixo, né? Então, a tensão de cisalhamento total vai ser para baixo, vai ser a soma das duas, tal M' mais tal M duas linhas. Isso aqui vai dar 1 sobre 25 com mais 3 mais 2 sobre 15. P sobre ΔC. Isso aqui vai dar o quê, hein? O mínimo é 75, vai dar 3 mais 10. É isso? 13 sobre 75 P sobre ΔC. É isso? 75 dá 3. 13 sobre 75. O P sobre ΔC dá 1750. Então, 1750. 13 vezes 75 dividido, deu 303. Olha, eu não sei se isso aqui está certo, tá? Mas isso aqui dá aproximadamente 300 kg-força por centímetro quadrado. Deu 303, 300. Bom, então, isso responde o item A. E agora é que entra o estado dúbio. Como é que entra esse estado dúbio? Olha, vamos fazer aqui uma perspectiva, né? Eu disse que uma seção delgada é como uma folha de papel. Aquele elemento onde a gente desenha as tensões deve estar contido na folha de papel. Então, para calcular a tensão em M, eu vou considerar um elemento de dimensões infinitesimais assim, né? Em torno desse ponto.
não é? Então, deixa eu fazer uma outra figura aqui. As tensões que a gente acabou de calcular são a tensão normal, 800 de tração. 800 de tração é uma tensão assim. E a tensão de cisalhamento, 300 de cima para baixo. 300 de cima para baixo aparece assim. Tá? Então agora eu vou olhar da esquerda para a direita esse elemento e vou enxergar isso aqui. Ó. Vou reproduzir aquela figura. O elemento de dimensões infinitesimais em torno do ponto M está aqui. A tensão aqui era 800 e aqui 300. Né? Bom, isso aqui, ó, como é estado duplo, a gente pode tratar o problema como se fosse bidimensional. E aí, só para ficar mais bonitinho, eu vou desenhar assim. No plano vertical, a tensão é 800, vai se repetir aqui. E no plano transversal também, esse cisalhamento é 300 e ele vai se repetir aqui. Tá? Obviamente, o cisalhamento nos planos horizontais, que são planos longitudinais, tem que ser o mesmo. E com esse sentido. Ou as duas tensões chegam nessa aresta comum, ou as duas se afastam da aresta comum. Tá? Então, olha, o plano da seção transversal é esse. Bom, agora eu consigo fazer. Antes de continuar, essa tensão aqui é a chamada tensão normal num plano longitudinal. É aquele que nós vimos que em problemas de viga, quando não é nula, ela é muito menor do que a tensão no plano da seção transversal, então a gente não se ocupa dela. Ela é zero, ou aproximadamente zero. Tá? Bom, então como é que ficaria o círculo de Mohr? Olha, a forma de traçar esse círculo seria a seguinte: colocar aqui os dois eixos. Essa aqui seria a tensão de cisalhamento, isso aqui teria tensão normal. No plano vertical, a tensão normal é mais 800, então vou marcar aqui 800. E a tensão de cisalhamento é mais 300, gira no sentido horário. Então, essas ordenadas definiriam esse ponto, correspondente ao plano vertical, tá? No plano horizontal, a tensão normal é zero e a tensão de cisalhamento é menos 300, girando no sentido anti-horário. É esse o ponto. O que a gente faria na sequência? A gente uniria esses dois pontos. Esse seria o centro da circunferência, porque como são planos perpendiculares entre si, esses dois pontos são diametralmente opostos. Aí eu faria uma circunferência por aqui. Acontece que é impossível fazer uma circunferência passando por esses pontos, usando esse software. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou desenhar primeiro a bolinha. Aqui a gente desenha de qualquer jeito, ele consegue. Essa é a bolinha. E como é que eu obtive essa bolinha mesmo? Está aqui. É um ponto aqui e outro ali, né? Então, eu acho que é assim. Um dos eixos está aqui, o outro está aqui. Tudo mais ou menos, porque eu não tenho esse quadro aqui, né? Então, um dos pontos era esse, e o outro ponto, ops, olha, até que ficou bom assim. Então, um ponto era esse, e o outro tinha a mesma tensão de cisalhamento, e acho que era assim, né? Assim, eita, e assim.
chato isso aqui. Ah, não sei como fazer isso. Ah, não sei, mas desisti. Ah, vamos fazer assim. O outro ponto aqui, tá? Então, o outro ponto era esse aqui. Bom, esse círculo de Mohr foi feito a partir desse elemento aqui. 800 e 300, tá? Então vamos lá. Como é que funciona a questão do polo? Funciona assim. Esse ponto aqui, que tem tensões 800 e 300, esse ponto corresponde às tensões no plano vertical. Então, por ele, eu vou traçar uma reta vertical. Onde essa reta encontrar a circunferência outra vez, vai estar o polo. Na dúvida, peguem o outro plano. No outro plano, esse plano horizontal aqui, a tensão normal era zero, esse isolamento era menos 300. Então, é esse ponto aqui. Por esse ponto, tracem uma reta paralela a esse plano. Dá um negócio assim. Onde essa reta encontrar a circunferência, vai estar o polo e está confirmado. Tá? Uma vez que a gente tenha o polo, é fácil determinar as tensões principais. A tensão principal maior é esse negócio aqui. E olha, essas proporções aqui são boas, viu? Porque. Sabe por que que é bom? É pelo seguinte: o centro dessa circunferência, se isso aqui é 800, o centro está em 400, né? Se isso aqui é 800, o centro está em 400. Então, é, olha esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é 300, isso aqui é 400, é um triângulo 3, 4, 5. Então, o raio dessa circunferência é 500. E, portanto, sigma 1 é 900. É isso aqui mais 500. E o sigma 2 é menos 100. Né? Plano principal de sigma 1 é pegar uma reta do polo até esse ponto. E aí a gente pode desenhar aquele elemento. Essa reta define o plano em que atua essa tensão, essa atua. Então, é esse plano aqui. A tensão principal maior atua assim. Não preciso nem traçar a outra reta, né? Perpendicularmente ao plano de sigma 2, que é esse aqui, dá 100 de compressão, vai dar 100 assim, tá? Se eu quiser os planos de tal máximo e tal mínimo, bom, dadas as proporções favoráveis, esse tal máximo aqui é igual ao raio, que é 500, né? E tal mínimo é 500 também. Então, se eu quiser o plano de tal máximo, traço uma reta que vai daqui até o polo, e aí eu faço um elemento aqui. Bom, esse é o plano de tal máximo. Tal máximo gira no sentido horário, é assim. O plano de tal mínimo é esse, perpendicular a ele. E o tal mínimo gira no sentido anti-horário. Tá? Então, todas essas tensões valem 500. Não se esqueça de que no plano de tal máximo e de tal mínimo existe essa tensão normal de 400 de tração. Todas essas normais valem 400. Tá bom? Então era isso que se procurava nesse exercício.